conhecido por todo mundo. E hoje nós vamos ver alguns aspectos dessa palavra que nos chama a atenção. Vamos observar. Bem? Romanos 12. Glória a Deus. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse é o texto que nós vamos usar como base para a nossa meditação, para a nossa exposição aqui da palavra de Deus. Nesse momento, eu quero pedir para você, som do teu coração, para que você possa ficar atento nesse momento e poder aproveitar e conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Amém? Eu não sou tão conhecedor assim, mas Deus tem capacitado a igreja desde o início dela a levar o Evangelho. Amém? E é o mesmo Deus que capacita a igreja e vai capacitá-la até o fim. É o mesmo Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, o contexto que Paulo está falando aqui para os romanos, ele está falando para dois tipos de pessoas. A igreja romana é quando nós aqui no Brasil, quando a gente lê o livro de Romanos, a gente sente uma coisa diferente dos outros livros, porque parece que é um livro mais, digamos assim, agradável de ler. Parece que ele soa com mais facilidade aos nossos ouvidos, ele parece até mais poético para a gente, porque nós somos, assim, eu diria que nós somos o alvo, da escrita principal ali para a igreja. Nós não somos a igreja de Roma, mas nós temos características dessa igreja, porque nós somos colonizados, nós viemos de uma cultura que ela é colonizada por esse mesmo contexto aqui, de grego e romanos, né? Nós herdamos muita coisa desse povo. Então, é uma linguagem que para a gente é muito fácil de entender. E o contexto que Paulo está falando aqui, ele está falando para judeus e para gentios. Esse é o público-alvo dele quando ele escreveu essa carta. E se vocês forem ver lá no começo do texto, vocês vão perceber, meus irmãos, que é um povo que estava brigando, porque os judeus, eles tinham acabado de sair de um contexto de onde eles seguiam a lei e eles se converteram a Cristo. E os gentios estão vindo de um contexto como o nosso, porque eu não sei se tem algum judeu entre nós, mas o contexto igual ao nosso. Nós fomos salvos por Cristo, nós fomos resgatados por Cristo do mundo, das trevas e do pecado. E o contexto dos gentios era alguém que saiu do pecado e foi para Cristo. Então, na mesma igreja tinha o judeu e o gentil, o judeu convertido, né? E o gentil convertido. Aí que acontece as intrigas que aconteceram ali, que Paulo estava trabalhando nessa carta. Porque o irmão judeu, ele olha para o irmão
que era gentil, que é gentil porque ele não é judeu, e começa a tentar judaizar aquele irmão. E o irmão que é gentil, ele começa a achar brechas no ensinamento que ele recebeu para poder viver no pecado. Porque ele fala assim para o irmão judeu: mas é pela graça. Então eu sou salvo mediante a fé em Cristo. Então assim, eu tenho fé em Cristo, então eu estou salvo. Só que eles queriam abrir precedentes com isso para poder viver em pecado depois que eles foram salvos. Porque se eles foram salvos, é pela graça, eu não preciso fazer nada. Quando o irmão judeu falava para ele assim: a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, porque eles vieram num contexto onde eles tinham que fazer coisas para poder alcançar a justificação. Quantos aqui se lembram, do livro de Deuteronômio, onde eles tinham que fazer muitas coisas? Quem se lembra aqui do Antigo Testamento? Você tinha que fazer várias coisas. Tinha os rituais que você tinha que fazer, tinha o sacrifício dos animais, tinha a herança que passava de um para o outro, e as histórias que o pai contava. Então assim, tinha essa tradição. Então a tradição andava muito. Quem que se lembra quando os fariseus falaram assim para Jesus: os seus discípulos, eles não lavam a mão para comer, eles estão comendo impuro, eles são impuros e se alimentando? É tradição. É tradição. O que Jesus fez com a tradição? Ele falou assim: vocês não estão observando uma coisa, porque aquilo que entra na boca não contamina o homem. O que contamina é aquilo que sai do coração. Então aquilo que procede do coração é o que suja, é o que contamina, é o que mata. O pecado é aquilo que sai do coração, não é aquilo que você come. Então esse era o contexto. Eram culturas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O ponto que Paulo quer mostrar e quer amarrar essas duas culturas nos pés da cruz, tudo junto, é que eles são novas criaturas. Assim como nós, eles são novas criaturas. Então, o passado do judeu, que era cumprir a lei, o passado do gentil, que era viver em pecado, que era viver entregue aos ídolos, Paulo quer amarrar os dois ao pé da cruz e mostrar que os dois são iguais, e mostrar que ambos são pecadores, porque o judeu que tinha lei, que precisava cumprir coisas, ele não conseguia cumprir, ele não conseguia. E Cristo fala: o que sai do seu coração é sujo. Ele consegue cumprir a lei se o que sai da boca dele é sujo? Então ele observa a lei, ele ouve, mas ouvir e fazer são coisas diferentes. Então o judeu, mesmo praticando tudo, ele não conseguia justificação. Não tem touro suficiente, não tem animal suficiente para ser sacrificado, para que ele seja de uma vez por todas justificado. E o gentil, da mesma forma. O gentil queria se justificar, porque se Cristo me salvou, eu não preciso fazer nada. Mas nós vivemos uma vida de santidade porque Cristo nos salvou. E porque Cristo nos salvou, nós buscamos viver em santidade. Porque Cristo nos libertou, é que nós temos liberdade de obedecer. Se Cristo nos libertou, se Cristo nos salvou, então nós somos livres para obedecer. É diferente de viver de uma maneira em que, se Cristo me salvou, é pela fé, eu tenho fé, eu estou salvo, não preciso mais fazer nada. Mas se Cristo me salvou, Ele me libertou para obedecer. É estranho isso, porque no meu ponto de vista, eu me esforço em entender isso, porque no meu ponto de vista, se eu sou livre, eu faço o que eu quero. Se eu sou livre, eu faço o que eu quero, né? Mas quando a gente pensa que eu sou livre para servir a Cristo,
igual aquela ilustração que alguém já fez, eu já ouvi algumas vezes, é assim. Acho que o Flávio já falou alguma vez, assim, não vou lembrar muito bem. Ele fala assim, como que você é livre? Você tem que fazer isso, você só vai para a igreja, você não pode ir não sei para onde, você não faz isso e aquilo, como que você é livre? Aí o fulano pergunta para o outro, eu não vou lembrar se é você. O fulano pergunta para o outro, mas eu posso, mas eu sou livre. Agora, você pode parar? Se você quiser, se você falar assim, não, parei, não é difícil? É difícil. Então, quem é livre na história? Aquele que pode, mas não faz? Ou aquele que não consegue não fazer? Que é escravo? Quem é o livre na história? Quem é o escravo na história? O escravo é aquele que não tem escolha. Não tem escolha. Ele não consegue sair do pecado. Não consegue sair do pecado. Por quê? Porque ele está cego, está perdido, ele está num charco de lodo. Né? Quando você está numa areia movediça, vamos lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O Flávio, obrigado, nos encontrou ali, 1 Coríntios 3,12. Quando nós estamos naquele, eu nunca tive isso, mas aquela areia que afunda, quando você mexe o pé, é areia movediça. Quanto mais você tenta se mexer, mais você afunda e fica travado nela. É a mesma coisa. Quando a pessoa está num nível ali, que ela está afundada, que ela está presa, ela não consegue sair. Por mais esforço que ela faça, quanto mais esforço ela faz, pior fica a situação dela. Aí vem Cristo, mesmo sem essa pessoa merecer, vem Cristo e salva. Tira essa pessoa de um lugar onde ela jamais conseguiria sair por força própria. E aí Paulo diz, dentro desse contexto então, todo esse choque de cultura deles, do judeu e do gentil, todo esse problemaço, porque se cria problemas, porque você começa, o judeu começa a falar que é assim, o gentil começa a falar que é assim, então eles começam a ensinar os outros que vão chegando dessa forma. E aí vira um problema, tem que chegar alguém, Paulo, para poder estabelecer as verdades do Evangelho. Tanto que Paulo em Romanos, antes dele falar isso, ele fala assim, eu queria falar outras coisas para vocês, mas eu tenho que vir e falar coisinhas para vocês, tenho que vir falar de novo as bases do Evangelho, coisas, sabe, pequenas. E Paulo diz, nesse contexto então, ele tem que chegar e se impor o Evangelho novamente. E ele diz, portanto, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo. E aí ele diz no versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Se Cristo te mostrou a nova aliança, por que você vai ficar se apegando à antiga? A antiga é boa, a bênção, a lei é boa. Uma ilustração interessante que os judeus estavam vivendo ali é que o pai espera o filho e o filho demora. E ele fica na janela o tempo todo olhando para ver se o filho vem. E o filho, a promessa é que o filho ia vir. Ele fica olhando. Quando o filho vem, passa pelo pai, entra no quarto. O pai continua olhando na janela para esperar o filho. Se o filho já entrou, ele pode sair da janela. Ele não precisa mais esperar o filho. Por quê? Porque o filho já veio. O filho já veio. Então, o judeu, por que o judeu convertido ele para de praticar as coisas do judaísmo? Porque o filho já veio.
ele não precisa mais. Ele não precisa, não. O filho já veio. Se ele é um judeu sério, se ele conhece as promessas do Messias, se ele conhece que aquele que viria, ele viria para resolver de uma vez por todas, ele não precisa olhar para a janela e esperar o filho. O filho já entrou, o filho já está lá. Ele não precisa mais esperar o filho. Bom, dentro desse contexto, Paulo fala para ele assim: renovar a mente, tanto o judeu, como eu acabei de falar, como o gentil. Não se amolda com esse mundo. Renova sua mente. Renova sua mente. E o padrão do judeu e do gentil da época era o judeu sair da antiga aliança, e no gentil ele viveu uma vida de santidade. Ambos viveram uma vida de busca de santidade a partir do momento que Cristo nos salvou. Então eles deveriam não se amoldar com o tempo presente, mas viver uma vida de renovação de mente. Cristo nos salvou. E da mesma forma, meus irmãos, nós, da mesma forma, mesmíssima forma, a palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela corta para ambos os lados. A palavra é viva. Ela falou, ela vem falando desde os patriarcas, ela vem falando de Moisés, ela vem nos mostrando as verdades de Deus, ela vem falando através dos profetas, através dos evangelistas, ela falou através de Cristo, dos evangelistas, e ela fala hoje através do Espírito Santo. Com base na tua palavra, o Espírito Santo tem liberdade para nos falar nessa noite. Não nos amoldemos com esse mundo. É muito difícil. Sabe por quê? O molde desse mundo, ele nos abraça. E não é só as crianças, não, que são moldadas pelo mundo. Porque criança, né? Elas moldam, né? Criança, você falou o negócio, ela repete, ela viu, ela faz. Criança é esponja. Fácil de moldar, né? Fácil de moldar. As crianças, a gente tem que abraçá-las para elas não ficarem indefesas, porque elas são moldadas. Só que nós também, irmãos, nós maduros, somos moldados por esse mundo. E nós devemos lutar para não ser moldados por esse mundo, por esse tempo presente. E é difícil, não é fácil, não é fácil. Por isso que sempre o Felipe fala, busca fortalecer o seu espírito, sempre, né? É a palavra-chave do Felipe. Sempre que nós devemos alimentar, ele fala da lasanha, toda vez ele fala da lasanha, né? Ele fala que nós devemos alimentar o nosso espírito da mesma forma que nós alimentamos a nossa carne. Você almoçou hoje? Ele fala, almoçou hoje? Então, da mesma forma, porque é o que vai definir se nós vamos deixar se moldar ou se nós vamos estar atento e renovar a nossa mente. Amém, irmãos? Deu para compreender até agora? Deu para entender? Glória a Deus. Romanos 6, no capítulo 6, no verso 1, fala, por favor. Diz assim: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Amém. Por favor, fala. Versículo 15. Então, vamos pecar. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A graça, ela. Um contexto, eu vou abrir um parênteses aqui. Porque desde sempre até agora se tem uma noção da graça como se fosse algo barato, como se fosse algo fácil, como se fosse algo que não tem valor, que não precisa se empenhar. Quando Cristo diz assim, eu não vim aqui para trazer paz, eu vim para colocar fogo.
Eu vim para colocar, talvez eu não lembre agora os pares, mas eu vim para colocar o par com o filho. A graça é tão fácil assim. A graça, ela não é fácil, porque você precisa decidir desagradar os homens, desagradar você para agradar a Deus. Ela não é barata, ela não é fácil. O filho, ele vai desagradar a mãe, ele vai desagradar o pai pelo Evangelho. O marido muitas vezes vai agradar a esposa pelo Evangelho. E quem ama mais essas coisas do que a Cristo, fala dele, não é digno. Olha que dureza. A graça é barata, a graça é fácil. Aquele que ama mais outra coisa a Cristo não é digno. Olha, a graça não é digna. A graça não é barata. Não é barata. Graça. Isso daí. Talvez eu não tenha palavras hoje para expressar isso. Eu deixo que o Espírito Santo fale ao coração de você. Nós encontramos na Escritura um Deus que Ele escolheu nos salvar. Salvar quem? Salvar o pecador. Salvar o pecador. Um Deus santo que decidiu salvar pecadores culpados, totalmente culpados do seu pecado. Uma palavra que para mim é muito forte. Tem palavras que a gente fala que parece que a raiz dela é muito mais profunda do que aquilo que a gente conhece do vocabulário, da etimologia da palavra. Tem palavras que parece que elas foram geradas. Eu não estou inventando coisas não, tá? Eu estou divagando aqui com vocês isso. Tem palavras que parece que elas foram geradas num contexto que eu não sei, como se fosse espiritual, sabe? E quando eu falo, ou ouço, ou lembro da palavra rebelião, eu sinto como se essa palavra escorre sangue. É isso que eu sinto dessa palavra. Rebelião. E nós éramos rebeldes, inimigos de Deus, pecadores, inimigos de Deus. Sabe? A gente estava do outro lado. Sabe? Pensa em Deus Todo-Poderoso, Santo, e a gente estava do outro lado, do lado contrário dele. Do lado contrário de Deus nós estamos. Jesus falou para Paulo assim: Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Eu não lembro qual que é essa versão, mas é duro para ti bater em ponta de ferro. Eu sou ponta de ferro. Eu sou um ferro que você vai bater e você vai se machucar. Duro é para você bater, recalcitrar contra aguilhões. De pau, né? Bater de frente com Cristo, bater de frente com a pedra da igreja, bater de frente com aquele que é e era e há de vir. E a gente fazia isso. Éramos rebeldes, estávamos em rebelião contra o Santo, o Santíssimo. E aí, por misericórdia, Ele nos salvou. Glória a Deus. Por misericórdia, Ele nos salvou. Foi muito bom isso. Foi muito bom isso. Glória a Deus. Glória a Deus nos céus. Glória a Deus. Romanos 5, do versículo 6 até o 8. Glória a Deus. Você possa sentir nessa noite exortado. Você possa se sentir nessa noite
consolado, que você possa sentir nessa noite, e não só sentir de fato, ser essas coisas exortado, confortado, confrontado pelo Espírito Santo. Amém? É inimigo. De fato, olha, meus irmãos, essa palavra é linda. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez haja alguém que tenha coragem de morrer, perdão. Mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Para fechar assim, sabe, com chave de ouro, no melhor tempo, no ápice do tempo, Cristo veio. E nós todos éramos fracos, inimigos, pecadores. E ele cita alguém dificilmente morreria por outra pessoa, né? Por um justo, talvez você faça alguma coisa, por um pecador. Como eu falei aqui uma outra vez, eu falei assim: que vantagem tem Deus de me salvar? E se ele tivesse assim uma conversa, ele poder se gabar e falar: salvei ele. Que vantagem tem? Que ele ganha? Pecador assim como eu, Cristo não ganha nada. Mas ele resolveu nos amar. E amar não é só falar assim: eu vou salvar aquele povo ali, aquelas pessoas ali, e para eles não sofrerem. Não é. Ele ama. Ele te ama, meu irmão. Cristo te amou. Cristo te amou. Mesmo sendo nós inimigos, pecadores. Amém? E para finalizar, vou lá para Romanos 12 e voltar lá para o texto que a gente escolheu para dar base na nossa meditação de hoje. Romanos 12, no Romanos capítulo 12, no versículo 4 até o 8. Vamos finalizar e ler o que vem depois aqui no texto, para a gente não ficar só no versículo principal. Romanos 12, 4. Assim. Pela minha mamãe. Eu vou olhar para minha mamãe, tá? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, também em Cristo nós, que fomos muitos e somos muitos, formamos o corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Glória a Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, ou falar por inspiração de Deus, use na proporção de sua fé. E se o dom é de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, o faça com alegria. Glória a Deus. Hoje o pastor dessa igreja, o Felipe, ele está viajando, e a gente percebe o zelo, e que Deus conserva o zelo, porque aqui Paulo nos adverte: a liderança, quem tem liderança, exerça com zelo. Cuidado. Deus possa confortar o coração dele no que ele tiver, fortalecer ele, a família dele. Nós vamos orar por ele daqui a pouquinho, e para que Deus
trazendo essas características ao coração dele, que ele seja cada vez mais tocado pelo Espírito Santo para exercer o ministério que ele tem aqui nessa igreja, que esse bairro, com zelo, com amor, que o Senhor possa guardar de todo o ataque do inimigo, porque o inimigo ele ataca, né, irmãos, o tempo todo. Estou falando aqui de pessoas feridas, de pessoas que durante a semana tiveram lutas, pessoas que durante a semana tiveram alegrias, prejuízos, dores, né? E o inimigo quer nos colocar para baixo, quer nos fazer desacreditar, mas nós cremos naquele que vive eternamente e que o dia que a trombeta tocar e ele nos chamar, todo o olho será enxugado, as suas lágrimas. Amém? O Senhor um dia ele vai enxugar todas as lágrimas, toda tristeza, toda dor. Lá no